Tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro tinha um povo bárbaro, construíam catedrais e brigavam com romanos e copiavam bíblias e escreviam histórias nos anos 80 e que dizem que iniciou a subcultura gótica e é por isso que os góticos são bárbaros. Fala morcegada, eu sou o Daniel Príncipe e esse aqui é o meu canal, onde eu vou falar com vocês sobre subcultura gótica e também alguns outros assuntos que são do meu interesse, porque esse é o meu canal, então eu falo do que eu quiser, lidem com isso. Esse vídeo eu decidi fazer ele porque, conversando com algumas pessoas, ou vendo algumas publicações em grupos, do WhatsApp, do Facebook, onde seja que for, eu vejo que muita gente acaba compartilhando e passando pra frente informações como se fossem sobre a subcultura gótica, mas são sobre outras coisas que têm o mesmo nome. Não, porque para você ser um gótico verdadeiro, você tem que entender tudo sobre os antigos povos bárbaros que deram início à nossa subcultura. Os godos ou visigodos foi um povo bárbaro que invadiu o Império Romano, principalmente na Europa, ali pelo século III, século V. Eles, pelos romanos, que se consideravam mais requintados, um povo mais aculturado, eles viam os godos como um povo sem cultura, um povo bárbaro, um povo sem civilização. Claro, por eles serem um povo tribal, porque eles tinham sim a civilização deles, eles tinham a cultura deles, mas para os romanos era esse olhar meio de preconceito, como se eles não tivessem valor. Então, só pra gente entender, povos godos, povos góticos, povos dos visigodos, não tem nada a ver com subcultura gótica. Eu já entendi agora. Ah, beleza. Então aí a gente sai do século V, dos conflitos entre os germânicos e os romanos, esquece disso. Sim, porque um gótico de verdade entende tudo sobre arquitetura, entende tudo sobre catedrais, leu todos os livros e é quase um arquiteto que entende coisas medievais. Em 1050 surgiu um tipo de arquitetura que foi chamada pelos iluministas de arquitetura gótica. Por quê? Porque eles fizeram uma alusão direta ao que os romanos achavam do povo gótico, do povo godo. Então eles achavam que aquela arquitetura ela era medieval, ela não era requintada e tal, e passaram a chamar de arquitetura gótica e o termo pegou. Só que assim, se você achar qualquer informação sobre a arquitetura gótica, é bom você saber que isso não tem nada a ver com a subcultura gótica, é só o mesmo nome. Agora a gente vai falar de uma outra coisa que também é a escrita gótica. Olha, se você não escreve no lettering gótico, se você não entende nada sobre essa letra que foi fundamental para a nossa subcultura, você não é gótico de verdade. Mas tem toda a informação que vocês acharem sobre escrita gótica e que ela era usada pelos escribas para copiar a Bíblia, pipipipopopó, todas essas coisas, não tem nada a ver com a subcultura também. É só um tipo de escrita que recebeu esse nome também como as outras coisas. Então é bom você ficar esperto para ninguém pegar e te jogar aí no conto do vigário. Por que eu fiz assim? Tá tranquilo, tá favorável, gótico. Beleza, então depois disso a gente pula para 1764, bom tempo depois, quando começou a literatura gótica. Você tem que ter lido todos os livros de horror gótico para sim ser considerado um gótico de carteirinha. Também é conhecido como horror gótico, esse tipo literário. Quais são as principais características e por que isso já começa a ter alguma ligação com a subcultura gótica? Na literatura gótica falava-se muito sobre o sobrenatural, sobre passagens secretas, melancolia, geralmente o protagonista das histórias ele era bem dramático e sofria e toda aquela coisa. Essa literatura ela abraça vários livros, além do Castelo de Otranto, pode falar de Frankenstein, Morro dos Ventos Uivantes. Carmilla, que é um livro de vampiro, Drácula, o Retrato de Dorian Gray, e por aí segue a lista. Vocês podem pesquisar mais sobre esse assunto, inclusive eu quero fazer um vídeo depois porque é um tipo literário que eu gosto bastante. Né? Então tem bastante conteúdo para desenvolver, mas em resumo, esse estilo literário era isso, e ele tem algumas ligações aí com a subcultura gótica no que diz respeito à música e também, até vamos dizer assim, na moda, dá para perceber algumas influências. Se alguém comentar com você, porque tem a literatura gótica, aí você já pode começar a falar, pô, isso daí tem a ver. Nada a ver. Mas não é só isso, subcultura gótica tem muito mais coisa e tem uma história própria, que não tem relação tão direta com essas outras coisas que eu falei. E você acha que gótico é só sobre música? Está muito enganado.
Gótico tem que entender de todas as coisas do universo que remetem à escuridão da alma. Tá bom então, beleza. Já que eu falei pra vocês tudo que não é subcultura gótica, agora eu vou falar o que é, né? Eu não vou elaborar muito porque eu pretendo fazer um vídeo maior, com mais informações sobre a subcultura. Mas eu vou dar uma passadinha por cima só pra vocês não ficarem no vácuo. A cena gótica ela surgiu na Inglaterra ali pelo final dos anos 70 e ela vinha do que o pessoal jovem tava curtindo. Não todo o pessoal jovem, mas uma parte da galera. E eles se reuniam em clubes noturnos, gostavam de rock e as bandas de rock dessa época também, que estavam começando a surgir, com fortes influências do punk, misturando algumas outras coisas e também elaborando uma sonoridade nova. Aí que a gente consegue traçar um paralelo com a literatura gótica também. Elas tinham as característica mais melancólica, de falar da aflição, também de falar de amor e várias coisas relacionadas ali ao que estava acontecendo com os jovens naquela época. Aí com o tempo foi se consolidando o termo gótico para se referir a essas pessoas e a essas bandas. Muita gente diz que esse nome foi dado por alguns repórteres, alguns jornalistas na época que usavam isso até como uma forma de se referir de uma forma meio de chacota, assim, né? De falar que essa música meio melancólica, depressiva e todas as características que eles estavam ali identificando nas bandas desse gênero e nas pessoas também que gostavam dessas bandas. Tá, aqui no Brasil, essa cena, essa subcultura, no começo ela era conhecida também como dark. É comum você ouvir de pessoas mais velhas até do que eu, porque eu ali pelos anos 80 eu tava nascendo. Que, eu era dark. Aí você é muito dark. Porque quando eu ia no Morcegóvia, quando eu ia no Madame Satã... Aqui, do outro lado de São Paulo, um lugar onde gente e coisas muito loucas acontecem. Onde é esse lugar? Olhe bem nos meus olhos. Eu era dark, nananã. Até, se eu não me engano, meu pai já me disse uma vez que eu já fui dark, que nem você. Depois, com o tempo, o termo gótico foi se consolidando em vários lugares do mundo e foi o que pegou. E aí disso, vários outros subgêneros musicais, até outros estilos de moda, porque a subcultura gótica envolve também moda, envolve comportamento, estilo de vida, e nisso tudo foi se misturando e é o que a gente conhece hoje em dia como subcultura gótica. E bom, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, que vocês tenham achado ele informativo, que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Não deixem de se inscrever no canal, de dar o like, de fazer toda essa pataquada.